E aconteceu o seguinte, o meu pai, além dos vícios do álcool, meu pai era adúltero. Está comigo? E o meu pai não tinha uma amante só. Meu pai tinha várias amantes. O que aconteceu? Um desses esposos dessas mulheres descobriu que o meu pai era amante dessa mulher. E esse homem comprou uma arma e disse que ia matar meu pai. Meu Deus. E meu pai também falou, se ele vir com uma arma me matar, eu também vou comprar uma arma e vou matar ele. E virou um conflito. Resumindo, teve sim um tiroteio, onde a polícia chegou e prendeu meu pai com aquela arma. E meu pai foi preso. E eu na igreja, e eu clamando, Senhor, mas eu tô orando pro Senhor libertar meu pai, agora meu pai vai preso, Jesus. E orando, e orando. E eu lembro que eu cheguei na igreja, tinha uma irmã, uma missionária na igreja, e eu sentei, conversei com ela, ela falou assim, eu contei tudo que estava acontecendo, ela disse assim pra mim, Luciana, Deus tem um caminho na tormenta e na tempestade. Naum 1:3. Deus tem um caminho na tormenta e na tempestade. E eu me apeguei com aquela palavra. E orando, e clamando, e orando, e clamando. Mas quando você é muito inocente, você não tem consciência que Deus permite as coisas na nossa vida. Para até ser uma experiência. Até para ser um testemunho mais tarde. Deus permite. Sim. Né? E aconteceu que, nesse tempo que meu pai ficou preso, meu pai passou muito medo. Porque ele foi preso com bandidos de alto perigo, sabe? Periculosidade. E os bandidos, à noite, passavam facas na grade e falavam assim, quem que vai ser o dessa noite? Quem que nós vamos matar essa noite? O meu pai tinha muito medo, muito pavor, sabe? E nesses 11 dias que ele ficou ali preso, ele temeu, ele teve muito medo. Daí eu falei assim, a hora que ele sair, ele vai se converter. A hora que ele sair, ele vai ter uma experiência com Jesus. Não teve. Chegou a hora. Não teve. Ele ficou assim com medo, passou assim umas 2 semanas quietinho dentro de casa, sem muita coisa, assim, mas só durou 2 semanas. E ele começou pro vício de novo, a beber novamente. E eu chegava, porque a gente não tinha muito diálogo na minha casa, não tinha muita conversa. Então, assim, dependendo do que você falava, você já levava aqueles palavrão. Então, assim, ninguém enfrentava meu pai para falar alguma coisa. E nesse tempo, ele falou assim para nós. Eu falei, vamos para a igreja, né? Vamos servir a Deus. Não, eu já conheço Deus. Eu sou católico, eu vou morrer católico. Mas também não frequentava, não era fiel, não buscava Deus. E resumindo, ele foi pro ARA, os Alcoólicos Anônimos, porque lá ia ajudar. No começo começou até bem, foi bem, tal, mas também durou só 2 meses. E daí aquilo que já era ruim se tornou ainda pior. E ele passou mal, bebeu, voltou todas aquelas brigas. E eu, Senhor, mas eu tô aqui clamando, eu tô aqui orando, Senhor, e nada acontece. E nada acontece na cabeça da gente, nada acontece, né? Mas que mentira do diabo. Que mentira. Porque quando nós achamos que nada está acontecendo, tudo está acontecendo para que a glória de Deus se manifeste. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. E trabalhando poderosamente. Isso. E sabe, e eu sei que um dia ele chegou bêbado em casa. E o Senhor, ele já tinha assoprado no meu coração. Porque meu pai, Jamile, ele tocava todos os instrumentos sem nunca ter feito uma aula. Meu pai era autodidata. E ele era muito inteligente. E ele tinha aprendido todos os instrumentos. E meu pai tocava na noite. Tocava em bares. E um dia ele chegou bêbado. E ele falou assim, que ele tinha tocado na noite, né? E eu falei pra ele assim, 8 meses o senhor vai tocar pra Jesus. E ele abaixou a cabeça e falou, amém. 8 meses. Daí até eu me assustei, porque não era de mim ter aquelas atitudes, sabe? Eu não estava entendendo ainda. E daí, Jamile, ele ainda continuou na vida na noite. E continuou bebendo. Já fazia uns 2, 3 meses que eu estava na igreja, isso. Um dia eu cheguei do culto e o Espírito Santo falou assim, dobra os seus joelhos em oração. Eu ouvi claramente. E eu dobrei meus joelhos e comecei a orar. Eu me lembro que era uma coisa de 9 horas da noite. A hora que eu olhei no relógio, era 2:30 da manhã, mas eu não vi a hora passar. Eu não vi. Você dormiu? Não, eu não dormi. Mas eu me lembro de orar em línguas. Eu fui batizada em línguas antes de ser batizada nas águas. E eu estava orando em línguas, o Espírito Santo ali trazendo aquela língua. Dentro de mim eu falava assim, o que eu estou falando? O que eu estou orando? Mas eu sabia que aquilo vinha de Deus. Sim. Qual foi a hora que eu despertei, que era 2:30 da manhã? A hora que o carro do meu pai parou no portão. Que daí eu ouvi o carro chegando, daí eu olhei, nossa, 2:30, mas eu dobrei o joelho agora. Eu não tinha noção do tempo. E o meu pai parou o carro, eu vi que ele parou o carro, abriu a porta. E daí quando, lembra que eu falei pra você que meu pai chegava, a gente corria, se escondia, fingia que estava dormindo, porque já era confusão. E ele entrou, e ele foi direto pro quarto. E eu dormi.
No outro dia, de manhã, a minha mãe falou assim, você viu a hora que seu pai chegou? Eu falei, vi. Já era quase 3 horas, né, mãe? Era. Daí meu pai era bem negão, assim, moreno. Sim. Bem negão mesmo. E ela falou assim, seu pai tava branco ontem. Eu falei assim, mãe, mas por quê? Ele falou que o demônio se manifestou dentro do carro e falou que ia matar ele. E tinha uns papéis dentro do carro, aqueles papéis começaram a rodar dentro do carro e chegava e tampava o olho dele. E ele falou assim, se não fosse uma luz que me guiasse até em casa, o inimigo teria me matado aquela noite. Meu Deus. Foi a noite onde Deus me batizou com o Espírito Santo, em que eu tive a experiência de oração, que eu não vi o tempo passar. Quando eu obedeci a voz do Espírito Santo, ajoelhe e ora, Deus estava dando livramento para o meu pai, porque Satanás queria matá-lo. Mas já tinha alguém de joelhos, clamando, e Deus agiu. E daí, Jamile, essa experiência marcou muito ele. Ele temeu muito, mas ainda não foi suficiente. Até que um dia, dentro desses 8 meses, ele chegou e ele falou, eu já estava há mais tempo na igreja, eu já estava até namorando meu marido, que já era o pastor da igreja, isso é outra história, outro testemunho. E ele chegou e ele falou, hoje eu não aguento mais. Eu quero entregar a minha alma, meu espírito, o meu corpo a Deus. Eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero. Daí meu marido falou para ele assim, seu Joaquim, o senhor sabe o que o senhor está fazendo? Ele falou assim, sei. Ele falou assim, mas o senhor, que ele ainda estava meio bêbado. Ele falou assim, mas amanhã eu vou voltar aqui para nós confirmar isso que o senhor está dizendo. E Jamile, por incrível que pareça, o meu pai, ele sempre estava bêbado. Mas quando nós terminamos de fazer aquela oração, meu pai estava lúcido. Ele não estava mais bêbado. E no outro dia, realmente, o meu marido voltou, nós estávamos ainda namorando, né? Ele voltou na minha casa e fez a oração da fé, recebendo Jesus, daí sem nenhuma bebida. Naquele dia, mediante aquela oração, Jesus libertou meu pai do vício do álcool, do vício do cigarro e dos adultérios da prostituição. Naquele dia, glórias a Deus. Glória a Deus. E se cumpriu a palavra dentro de 8 meses. E ele teve uma experiência. E algo assim que eu acho tremendo, assim, que aconteceu, que está faltando muito nos nossos dias. Ele sentou a minha mãe na beira da cama e ele falou assim para ela, Jamile, eu te traí com essa. Foi falando. E ele falou assim para ela, você me perdoa? Você me dá uma chance de começar de novo? E ela falou assim, te perdoo. E sim, nós vamos começar de novo. E daí o que acontecia? Que era muito engraçado. As amantes ligavam na minha casa, era telefonia. E ligavam na minha casa e falavam assim, eu quero falar com o Joaquim. Daí minha mãe falou assim, o Joaquim morreu. Daí elas falavam assim, que morreu? Eu vi ele ontem na rua. Que morreu? Eu vi ele ontem. Mas era ele que falava assim, sim, eu morri pro mundo. Quando ligarem aqui em casa, diz que eu morri. Porque eu verdadeiramente morri pro mundo. Glória a Deus. Foi tremendo, assim. E ali começou a caminhada. Eles começaram a servir a Deus. Minha mãe também se converteu. Sim. 1 ano depois, meu irmão se converteu. Minhas irmãs se converteram. E isso tudo, Jamile, mediante oração, jejum e a palavra. E esse foi mais um testemunho tremendo, irmãos. Glória a Deus. Algo muito interessante que eu observei aqui ela falar foi a questão que ela começou a colocar o seu pai em oração. Começou a orar pela vida dele. E quando ela começou a orar, você viu que as coisas começaram a piorar. Você vê como que a nossa mente, o nosso olhar humano é tão limitado? Temos que aprender algo, irmãos. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Quando você ora para Deus te dar sabedoria, por exemplo, quando você ora para Deus te dar sabedoria, o Senhor não vai implantar para você a sabedoria na sua cabeça, não. Não é assim que é a forma que Deus trabalha. O Senhor, ele vai fazer o quê? Ele vai te colocar em situações que você vai ter que lidar, que vão te trazer sabedoria. Se você pede paciência, por exemplo, para o Senhor. Senhor, eu quero ser mais paciente. O Senhor não vai implantar a paciência em você. O Senhor vai te colocar em situações que você terá que usar a paciência. E Ele vai te ensinar através disso, através da prova. Ele vai ter que te provar, né? Lá no livro de Salmos vai falar sobre isso.
Se a gente for parar para analisar, sempre quando oramos por alguém, seja por uma libertação, seja para uma bênção, não sei, para que o Senhor venha libertar de algo, as coisas começam, parece que piorar, ficar pior. Só que não é que tá ficando pior, irmãos, é que o Senhor tá começando a trabalhar. E para o Senhor trazer muitas pessoas para o caminho dele, primeiro ele vai precisar quebrar. Infelizmente, tem pessoas que vão precisar ser quebradas para ser refeitas. Tem pessoas que vão precisar sentir ali, sabe? Passar pela luta, passar por aquela prova para enxergar, para que os seus olhos possam ser abertos. Mas uma coisa eu te digo aqui, irmãos. Você que ora pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu marido, pela sua esposa, você hoje está entregando nas mãos do Senhor. Mas quando o Senhor pegar nas mãos dele e começar a apertar, não reclame, não impeça, mas deixa o Senhor agir, deixa o Senhor fazer conforme ele quer fazer. E você vai ver, você vai enxergar o que vai acontecer através da vida desta pessoa. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica na paz, irmãos, e até o próximo vídeo.